Oi, eu sou Isadora Pinheiro, tenho 32 anos e construí uma carreira de sucesso como designer de interiores em uma cidade movimentada. Minha vida parece bastante sólida, um bom emprego, um namorado que me apoia e um círculo íntimo de amigos. Mas, por trás da superfície, minha família estava desmoronando e eu nunca vi isso chegando. Minha irmã mais nova, Penélope, tem 30 anos e acabou de se casar com Haroldo. Eles formam um casal maravilhoso, sempre o centro das atenções. Planejar o casamento dela deveria ter sido um momento de alegria, mas não foi nada disso. Nosso pai, Givaldo Pinheiro, vinha lutando há anos. Aos 60 anos, ele estava batalhando contra o alcoolismo e tomando decisões imprudentes desde o divórcio. Assistir à sua decadência era doloroso, mas eu tentava ser forte por Penélope. Isadora, você tem certeza de que o papai vai conseguir ir? Penélope perguntou uma noite, enquanto revisávamos os detalhes finais do casamento. Suspirei, esfregando as têmporas. Eu espero que sim, Penélope, realmente espero. Ele prometeu que ficaria sóbrio dessa vez. Penélope parecia preocupada. Estou com medo de que ele não consiga. E se ele estragar tudo? Estendi a mão e apertei seu ombro. Fizemos tudo o que podíamos. Vamos focar em fazer o seu dia perfeito. A presença do nosso pai sempre era uma nuvem sobre nossa família desde o divórcio. Ele se tornou distante e pouco confiável. Então ele começou a namorar Vilma. Desde o momento em que a conheci, algo parecia errado. Ela era charmosa na superfície, mas havia uma frieza em seus olhos que me deixava desconfortável. Você já notou como a Vilma sempre parece estar sussurrando no ouvido do papai? Mencionei a minha melhor amiga Esther durante um de nossos encontros para tomar café. Esther assentiu pensativa. Sim, ela está sempre por perto. Parece que ela está controlando-o. Concordei, sentindo um nó se formar no estômago. Estou começando a achar que ela está se aproveitando dele. Preciso descobrir mais sobre ela. Equilibrar os preparativos do casamento com minhas preocupações sobre papai e Vilma era exaustivo. Meu namorado, Pedro Henrique, era incrivelmente solidário, ele sempre sabia como levantar meu astral. Você está fazendo um trabalho incrível, Isadora, disse Pedro Henrique uma noite, enquanto relaxávamos em casa. Não deixe esse drama familiar te afetar demais. Eu consegui esboçar um pequeno sorriso. Obrigada, Pedro, isso significa muito. À medida que o dia do casamento se aproximava, a tensão em nossa família crescia. Penélope e Haroldo queriam que tudo fosse perfeito, mas o comportamento imprevisível do meu pai ameaçava ofuscar tudo. A influência de Vilma sobre ele parecia aumentar a cada dia, me deixando ainda mais desconfiada de suas intenções. Uma tarde, enquanto selecionávamos arranjos florais, Penélope expressou seus medos novamente. Você realmente acha que o papai vai ficar sóbrio desta vez? Tentei tranquilizá-la, embora a dúvida me consumisse por dentro. Acho que sim, ele quer estar lá por você, Penélope. Mas, no fundo, eu não tinha tanta certeza. Não conseguia afastar a sensação de que Vilma estava tramando algo. Determinada a proteger minha família, comecei a investigar o passado dela. Passei noites em claro vasculhando redes sociais e fazendo ligações discretas para velhos amigos do papai. O que descobri foi perturbador. O passado de Vilma não batia. Esther, você precisa ver isso. Chamei minha amiga uma noite. Espalhei as informações que tinha reunido na mesa de centro. Os olhos de Esther se arregalaram enquanto ela examinava os documentos. Isso é sério, Isadora. Precisamos ter cuidado. O apoio dela me deu coragem para continuar minha investigação, mesmo que significasse noites sem dormir e preocupações constantes. Eu não podia deixar nada estragar o dia especial de Penélope. Finalmente, o grande dia chegou. O local estava lindamente decorado, e Penélope estava radiante em seu vestido de noiva, mas minha ansiedade estava a mil. À medida que os convidados começaram a chegar, fiquei de olho em meu pai e Vilma. Tudo parecia calmo, mas eu não conseguia relaxar. Tudo bem, Isadora?
Pedro Henrique perguntou, percebendo minha tensão. Assenti, forçando um sorriso. Sim, só um pouco nervosa, você sabe como é. À medida que a cerimônia prosseguia, senti uma centelha de esperança. Talvez, desta vez, tudo fosse correr bem. Mas essa esperança era frágil, pendurada por um fio. Após a troca de votos, seguimos para a recepção. A sala estava cheia de risadas e alegria, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a dar errado. Observei meu pai enquanto ele socializava com os convidados, sua presença ainda me causava inquietação. Penélope me lançou um olhar tranquilizador e sorriu. Viu? Está tudo perfeito. Eu queria acreditar nela, mas meu instinto dizia o contrário. Os olhos de Vilma continuavam a percorrer o salão, e seu sorriso nunca parecia genuíno. Meu coração disparou enquanto me perguntava o que ela estava planejando. Então, do nada, meu pai começou a beber de novo. Seu riso ficou mais alto, e seus movimentos começaram a ficar erráticos. Vilma se aproximou, sua influência sobre ele agora inegável. Senti uma onda de raiva e medo. Isadora, talvez você devesse pegar um pouco de ar fresco, sugeriu Pedro Henrique gentilmente. Assenti, tentando controlar meus nervos. Sim, acho que preciso de uma pausa. Enquanto me afastava, minha mente estava a mil. Eu precisava fazer algo para proteger Penélope e a mim mesma. A tensão na sala era palpável, e eu sabia que aquela calmaria era apenas superficial. A verdadeira tempestade estava se formando, e eu não fazia ideia de como ela se desenrolaria. Olhando para trás, consigo ver os sinais que perdi, mas naquele momento, tudo o que eu podia fazer era manter a esperança e tentar segurar tudo junto. Mal sabia eu que os acontecimentos daquela noite mudariam nossas vidas para sempre. Na recepção, senti a tensão crescer entre Vilma e eu. Ela me lançou um olhar frio e disse: "Você está estragando tudo, Isadora. Fique fora das nossas vidas." Mantive minha posição, respondendo firmemente. Estou protegendo Penélope da sua manipulação. A frustração dela explodiu. Você acha que pode nos controlar? Você não passa de uma irmã intrometida. De repente, ela agarrou minhas mãos com força e me deu um tapa forte no rosto. A recepção se transformou em um pesadelo num instante. Ainda me lembro do som do tapa de Vilma, agudo e inesperado, enquanto eu caía no chão. O salão ficou em silêncio. Os convidados olhavam, cochichos enchendo o ar como uma névoa pesada. Pedro Henrique estava logo ali, me levantando e tentando me acalmar. "Você está bem?" ele perguntou, com a voz cheia de preocupação. Assenti, embora meu rosto ardesse de vergonha e choque. "Acho que sim", consegui dizer, com a minha voz trêmula. Penélope correu para o meu lado, os olhos arregalados de medo. "Isadora, o que aconteceu? Você está machucada?" Antes que eu pudesse responder, alguns convidados começaram a murmurar, alguns olhando entre Vilma e nós com confusão e preocupação. Givaldo, apesar de seu estado de embriaguez, parecia genuinamente aflito. Ele tentou intervir, mas Vilma recuou, sua expressão gelada. "Vamos pegar um pouco de ar fresco", sugere, desesperada para dissipar a tensão. Pedro Henrique assentiu e me guiou em direção à saída, longe dos olhares curiosos dos convidados. Lá fora, o ar fresco da noite me atingiu e respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. "Não posso acreditar que ela fez isso", sussurrei para Pedro Henrique. Ele apertou minha mão. "Você não fez nada de errado", Vilma perdeu o controle. Mas, por dentro, eu sentia qualquer coisa, menos tranquilidade. O restante da noite foi um borrão de conversas sussurradas e olhares desconfortáveis. Vilma foi escoltada para fora pelos seguranças, mas o estrago já estava feito. A atmosfera alegre do casamento foi destruída, e eu não conseguia me livrar da sensação de que as coisas estavam longe de terminar. De volta para casa, a realidade do que havia acontecido começou a afundar. Penélope estava devastada, culpando-se por não ter visto os sinais antes. "Sinto muito, Isadora, este deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida", disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Abracei-a apertado, tentando oferecer algum conforto. "Não é sua culpa, Penélope. Nós não poderíamos ter sabido." Enquanto isso, Givaldo, meu pai, estava em negação. Ele insistia que Vilma não tinha a intenção de fazer mal e que eu estava exagerando. "Ela só ficou chateada porque as coisas não saíram como ela queria", disse teimosamente. Senti uma onda de frustração.
Pai, ela me deu um tapa. Isso não é algo que você pode simplesmente ignorar. Ele balançou a cabeça, claramente lutando com seus próprios demônios. Você está exagerando, Isadora. Não vamos estragar o casamento de Penélope por causa disso. A recusa dele em reconhecer o que havia acontecido só aprofundou as feridas emocionais. Percebi, então, que não poderia continuar permitindo o comportamento dele. Era hora de estabelecer limites, por mais difícil que fosse. Com o apoio de Esther, decidi investigar mais profundamente o passado de Vilma. Uma noite, nos sentamos na minha sala de estar, espalhando as informações que eu havia reunido. Olha isso, eu disse, apontando para uma série de documentos. Vilma tem um histórico de fraude e agressão, e essas declarações bancárias mostram transferências incomuns entre as contas dela e as do papai. Esther franziu a testa, seus olhos examinando os papéis. Isso é sério, Isadora. Se seu pai está envolvido, precisamos lidar com isso com cuidado. Passamos horas montando quebra-cabeça, descobrindo conexões que eu nunca imaginei. Ficou claro que Vilma não era apenas uma namorada problemática, ela estava usando meu pai para seu próprio ganho. Quanto mais descobríamos, mais convencida eu ficava de que expor isso era a única maneira de proteger Penélope e a mim mesma. Uma noite, Esther e eu decidimos confrontar meu pai com as evidências. A reação dele foi exatamente o que eu temia. Ele ficou com raiva e na defensiva, negando qualquer irregularidade e me acusando de traição. Como você ousa me acusar? Ele gritou, sua voz ecoando pela sala. Vilma é boa para mim, é a única que me entende. Mas eu mantive minha posição. Pai, você está envolvido nos esquemas dela. Temos provas. Isso acaba agora. O rosto dele se contorceu de raiva e tristeza. Você está arruinando minha vida, Isadora. Você é igual a todos os outros. Naquele momento, soube que não havia mais volta. Pelo bem da minha irmã e de mim mesma, eu precisava cortar laços com ele. Foi a decisão mais difícil que já tomei, mas eu não podia deixar que seu comportamento destrutivo continuasse nos prejudicando. Enquanto eu me afastava daquela confrontação, sentia uma mistura de alívio e tristeza. O caminho à frente era incerto, mas eu sabia que estava fazendo a escolha certa. Com Esther ao meu lado, eu me sentia mais forte e determinada do que nunca a descobrir toda a verdade e reconstruir minha vida, longe do caos que nos consumiu por tanto tempo. Meses se passaram desde aquela noite devastadora do casamento. A tensão em minha casa havia diminuído, mas as cicatrizes permaneciam. Cortar os laços com meu pai foi uma das decisões mais difíceis que tomei, mas com o apoio inabalável de Esther, senti-me mais determinada do que nunca a desvendar toda a extensão dos enganos de Vilma. Uma noite, Esther e eu estávamos sentadas na sala, cercadas por pilhas de documentos e fotografias. Precisamos apresentar isso às autoridades, disse Esther, com a voz firme. Os crimes de Vilma e o envolvimento do seu pai são sérios demais para serem ignorados. Eu assenti, respirando fundo. Você tem razão, mas como fazemos isso sem nos colocarmos em perigo? Esther ficou pensativa. Precisamos ser meticulosas, reunir todas as provas e encontrar um advogado confiável que nos ajude a lidar com isso. Nas semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente. Compilamos registros financeiros, gravamos conversas e até encontramos depoimentos de antigas amizades do meu pai que sabiam das táticas manipuladoras de Vilma. Era exaustivo, mas cada nova evidência nos aproximava mais da verdade. Uma tarde, enquanto finalizávamos nosso caso, recebi uma ligação de Pedro Henrique. Isadora, estive pensando, começou ele, com a voz carregada de preocupação, talvez seja a hora de irmos à polícia. Isso não pode continuar. Hesitei por um momento antes de responder. Concordo. Vamos marcar uma reunião com um advogado amanhã. No dia seguinte, Esther, Pedro Henrique e eu nos encontramos com uma advogada compassiva chamada Franciele. Ela nos ouviu atentamente enquanto apresentávamos nossas descobertas. Isso é uma evidência substancial, assegurou Franciele. Podemos registrar uma queixa e seguir em frente com as acusações contra Vilma. Quanto ao seu pai, também precisaremos apresentar as provas de seu envolvimento, completou ela. Sentindo uma mistura de alívio e ansiedade, eu sabia que estávamos tomando as medidas certas. O processo legal seria longo e desafiador, mas necessário para nos proteger e também a outros da influência de Vilma.
Conforme as semanas se transformaram em meses, o caso ganhou força. Vilma foi presa e acusada de fraude e agressão, enquanto surgiam evidências do envolvimento do meu pai em seus esquemas. A comunidade ficou chocada, e a mídia rapidamente transformou nossas vidas tranquilas em um espetáculo público. No meio de tudo isso, minha carreira prosperou. Minha dedicação e resiliência chamaram a atenção dos meus superiores e fui promovida a designer de interiores sênior. O reconhecimento foi gratificante, mas minha verdadeira força veio do apoio daqueles mais próximos de mim, Penélope, Haroldo, Pedro Henrique e Esther. Uma noite, após um longo dia de trabalho, sentei-me para jantar com Penélope e Haroldo. Estou tão orgulhosa de você, Isadora, disse Penélope, erguendo seu copo. Você lidou com tudo com tanta graça. Haroldo concordou com um aceno. Você é uma inspiração para todos nós. Suas palavras aqueceram meu coração, lembrando-me da importância da família escolhida. Apesar do caos e da traição, havíamos formado um laço inquebrável, mais forte do que nunca. À medida que o julgamento de Vilma se aproximava, a tensão era palpável. No grande dia, o tribunal estava lotado, e cada detalhe das ações manipuladoras de Vilma, assim como o envolvimento do meu pai, foi exposto para todos verem. Franciele apresentou nossas evidências com precisão, e a verdade não pôde ser negada. Durante o julgamento, senti uma mistura de emoções, raiva, tristeza e, finalmente, um senso de justiça sendo feito. Quando o veredicto foi anunciado, ficou claro que o reinado de manipulação de Vilma havia acabado. Mas a revelação mais chocante veio quando surgiram provas adicionais, revelando um envolvimento ainda mais profundo de meu pai, levando à sua própria queda. Assistir ao meu pai perder tudo foi devastador, mas era um passo necessário para que ambos pudéssemos começar a nos curar. Através da terapia, comecei a processar o trauma e a traição. Quando o julgamento chegou ao fim e Vilma foi sentenciada, levantei-me para dar minha declaração de impacto. Minha voz tremia, mas falei com convicção. As cicatrizes daquela noite são profundas, mas me tornaram mais forte. Eu não sou uma vítima, sou uma sobrevivente. Cercada por Penélope, Haroldo, Pedro Henrique e Esther, senti uma profunda gratidão. O último ano havia sido uma montanha-russa de emoções e desafios, mas também uma jornada de resiliência e cura. Olhei ao redor da sala, vendo os rostos daqueles que estiveram ao meu lado nos momentos mais difíceis, e percebi que a verdadeira família não é só sobre laços de sangue. É sobre lealdade, amor e respeito mútuo. Ao terminar minha declaração, senti um peso ser levantado dos meus ombros. O capítulo de traição estava se fechando, e um novo estava começando, cheio de esperança, gratidão e a promessa de um futuro mais brilhante. O tribunal estava lotado, o ar denso de expectativa. Meses de trabalho árduo e noites sem dormir nos trouxeram até este momento. O julgamento de Vilma finalmente havia acabado, e a verdade estava exposta para todos verem. A doutora Lin, minha terapeuta, me ajudou a navegar pelas emoções complexas que surgiram ao cortar os laços com ele e expor suas ações. É normal se sentir em conflito, me lembrou a doutora Lin durante uma sessão. Você passou por muita coisa e a cura leva tempo. Com o passar dos dias, comecei a me sentir mais leve, mais em paz. Meu vínculo com Penélope se fortaleceu ainda mais, e Pedro Henrique e Esther permaneceram como meus pilares de apoio. Celebramos pequenas vitórias juntos, como o renovamento dos votos de Penélope e Haroldo em uma cerimônia íntima no quintal, simbolizando novos começos e a força de nossa família escolhida. O envolvimento do meu pai o levou a enfrentar seus próprios problemas legais, encerrando de forma triste a vida de um homem que eu já amei profundamente. Quando Vilma foi levada algemada, senti uma sensação de encerramento. O capítulo de traição finalmente se fechava, e um novo, cheio de esperança, estava apenas começando. Naquela noite, nos reunimos no meu restaurante favorito para comemorar minha promoção e nossa resiliência coletiva. Minha irmã levantou seu copo, os olhos cheios de orgulho, e brindou, as pessoas mais fortes que conheço. Sorri, brindando com minha família. A todos nós. Provamos que família não é apenas sangue, é sobre a lealdade e o amor que escolhemos compartilhar, respondi. Enquanto ríamos e contávamos histórias, senti um profundo senso de esperança e gratidão. O último ano tinha sido um pesadelo, mas também um presente.
Ele me ensinou sobre a minha própria força, a importância de estabelecer limites e a beleza de encontrar uma família baseada em amor e apoio genuínos. Sentada ali, cercada por aqueles que mais importavam, eu sabia que aquele era o meu final feliz. Não perfeito, não sem cicatrizes, mas real e belo à sua maneira. Ao olhar para o futuro, senti apenas esperança e entusiasmo pela vida que estava construindo, uma vida cheia de amor, resiliência e a promessa de novos começos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi jogada no mar pela sua melhor amiga e pelo seu próprio marido, apenas para ficar fora do caminho deles, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!